and becoming a trans. Bom dia a todos. Epa! Sim, 1º de outubro de 2018, sejam todos bem-vindos ao meu canal Yet de Wahrheit. Nós vamos falar hoje sobre a agenda do transgenerismo na Escandinávia e também sobre o sistema apoiando e incentivando a massa a ser mutilada. Transitar para outro sexo é transitar, mutilar a si mesmo, e isso quer dizer o que para nós, a nossa espécie? Algo terrível. Eles não têm mais as ferramentas para ajudar a gente a continuar a nossa espécie. Então aqui eu comecei dizendo, sejam todos bem-vindos ao meu canal Yet de Wahrheit, mas eu também tenho outro canal chamado JDW, The About, The Wahrheit, e nesse último que eu acabei de falar, eu coloco os vídeos de transinvestigação. Esse vídeo aqui que farei agora com vocês, estará nos dois canais, porque ele não é para fazer investigação do nada, assim, sabe, de coisa nenhuma, é só para falar do sistema e do vídeo do Mr. E. Uns 3 dias atrás, fui com um amigo comprar roupas na CIA. Eu precisava de camiseta para usar por baixo da roupa, para cobrir o peito e proteger mais do frio. Elas são sem mangas, né? E as minhas estão já arregaçadas e não encontrei nenhuma que me servisse. Como as amigas, elas que vendem as roupas dela porque tem aquela compulsão de compras, né? Ou nem mesmo pelo eBay ou outro site online. Na loja que nós fomos, nos surpreendemos que ela ainda tinha os andares masculino e feminino, mas mesmo assim notamos algumas diferenças. A mesma que vimos em outras lojas que já fomos juntos. Roupas de gêneros diferentes misturadas. Elas ficavam entre as das mulheres e dos homens, era assim, tudo muito grande e não tinha mais aquela divisão escrita masculino, feminino, não. Estava ali ainda um pouquinho que a gente podia detectar que era o masculino e o feminino, mas a gente ia andando de uma parte para outra e começava a ver, desculpa, modelos e peças diferentes, né? Esquisitas para a gente, né? As pessoas que as experimentavam, retiravam do local, né? Ia experimentar, e o que faziam depois? Depois penduravam as roupas no local que estavam as femininas ou as masculinas. E as pessoas colocavam roupas dos gêneros diferentes com os gêneros normais, certo? E aconteceu com meu amigo quando fomos juntos dias atrás na loja comprar algumas coisas para ele, e eu de quebra pegaria o que eu precisava. Eu vi uma calça camuflada e parecia de homem e eu disse: "Puxa, que camuflagem bonita! Essa é para você que gosta de roupas militares." E ele disse: "Olhe bem o modelo." Então eu abri a coisa e ela era muito esquisita, super modelada nas pernas. Pedi a ele para provar, só por zoação, e rimos muito. Ele ficou muito esquisito. Depois, lembrando de um vídeo de um parlamentar alemão que citou o nome de uns 60 gêneros diferentes agora. Peraí que vou mostrar o vídeo a vocês. Onde está ele? Parlamentar, aqui. Esse é o parlamentar alemão e ele saúda as pessoas com 60 gêneros diferentes de discurso e expõe absurdo da ideologia de gênero. Eu assisti esse vídeo em alemão, gente, é muito engraçado, o cara não para de falar. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho. O político alemão Stefan Königer expôs a insensatez da ideologia de gênero ao rejeitar projeto de lei que pretende reconhecer distintos tipos de gênero. Um parlamentar alemão ridicularizou um projeto de lei que pretende reconhecer distintos tipos de gênero em seu pronunciamento no parlamento de Brandemburgo. Stefan Königer, do Partido Alternativa para a Alemanha,
AfD na sigla alemão, esse é o único partido que está a favor da Alemanha, o resto todos são a favor do que o sistema faz. Mesmo assim, essa AfD, né, que é um partido para o povo, ele é acusado de nazista tal, não tem nada de nazista, porque eu tenho amigos que estão nele, e o que eu descobri indo com meus amigos nas reuniões e tudo, é que realmente as pessoas da massa que estão ali, e até alguns políticos, porque nós temos amigos políticos ali dentro, eles têm a intenção real de ajudar a Alemanha. Inclusive, esse amigo que se tornou político, ele falou, eu tenho que tomar muito cuidado para não me deixar corromper de jeito nenhum por esse sistema. Então, ele já está vendo coisas lá, entendeu? E a gente está só observando. Se ele mudar o discurso, a gente dá as costas para ele, porque aí ele já foi absorvido por esse sistema. Mas, por enquanto, ele continua o mesmo. E os grandes, os poderosos desse partido, a gente percebe que tem uns que são do sistema, mas que estão com a script para levar o partido para o lado do povo, entendeu? E outros são implantados. A gente vê pela conversa da pessoa, pelo comportamento, a gente sabe que ele lá é um personagem implantado e com script para se fazer de implantado e ser contra, mas de uma maneira que as pessoas não percebam diretamente. É incrível, gente. Mas vamos voltar aqui. Em dado momento da extensa introdução, o presidente da Assembleia interrompeu o parlamentar dizendo: o senhor me permite interpor uma pergunta? Mas Cônica respondeu: ainda não terminei minha introdução, senhor presidente. Desculpe-me. Fazendo rir os presentes e dando continuidade aos seus cumprimentos. Essa hora foi o máximo. Ao terminar a saudação, Cônica disse apenas: a AfD rejeita a sua proposta. Obrigada. E se dirigiu ao seu assento. A proposta foi apresentada pelo Partido Verde Alemão. Gente, verde, Partido Verde, as pessoas conectam com uma coisa boa, não é? Isso é típico da esquerda. O Partido Verde aqui é apenas outro nome para esquerdistas. E assim como tem outros partidos com outros nomes bonitinhos, é somente outros nomes, mas são todos esquerdistas. Koenig disse ao jornal Junge Freiheit que sua intenção era ilustrar qual seria o resultado de aceitar tamanha diversidade de gêneros. Poderia ter lido 100 ou mais, mas teria sido entediante. Afirmou ele, que citou cerca de 60 gêneros reconhecidos atualmente na tribuna. O parlamentar disse ter usado a lista de gêneros que o Facebook oferece para que o usuário preencha seu perfil. Sehr geehrter Herr Präsident, ele está saudando os presidentes da Câmara. Sehr geehrte Schwule. Schwules, homossexual. Lesben. Sehr geehrte Androgyne. Sehr geehrte Bigender. Sehr geehrte Frau zu Mann und sehr geehrte Mann zu Frau. Sehr geehrte Gendervariable. Sehr geehrte Genderqueer. Sehr Vocês já imaginaram se a gente tiver que saudar desse jeito? Todos esses gêneros? Não é um absurdo? Bom, eu não vou passar o vídeo todo, mas vocês podem ir no YouTube procurar mulher e homem, não, segundo a ideologia. Não vou abrir agora no YouTube, mas vocês podem procurar. Começa a escrever assim, mulher e homem, não, segundo a ideologia, ou procura pelo parlamentar alemão que citou 60 gêneros diferentes. Aí vocês vão encontrá-lo. Bom, voltando aqui a minha... Onde que eu estava? O cara, né, o deputado aí, ele ridicularizou a agenda do transgenerismo naquele dia, mas não adianta que uma pessoa sozinha, porque ela sozinha não vai poder levantar uma muralha, não é verdade? Então, é triste a gente ver quando tem um ou dois fazendo alguma coisa e o resto não se mexe, porque o resto também tá tudo com o rabo preso, né? E eu rindo disse a ele, para o meu amigo, será essas roupas do estilo pansexual, metrosexual e o pati-patapá de outros 1000 gêneros que não lembro mais? E ele disse, definitivamente não compro mais nessa loja. E eu disse, se quer roupa para o seu gênero natural, vá numa costureira, assim como fazem roupas sob medidas. Elas vão ter que se especializar em fazer sob medidas para os gêneros mios que eles estão criando por aí. Pelo menos, com uma costureira, você vai ter seu gênero intocado, com modelos masculinos ou femininos, e não correrá risco de ser o que o sistema quer. Para quem não sabe o que é pansexual ou metrosexual, aqui eu tirei da Wikipédia.
A pansexualidade, caracterizada pela atração sexual ou amorosa entre pessoas, independente do sexo ou identidade de gênero. A palavra pansexual deriva do prefixo grego pan, que significa tudo ou todos. Este, todos, inclui gêneros binários e não binários. Pan também vem de um deus da orgia. E vou mostrar para vocês aqui o da Wikipedia. Não. Esse aqui do pan, esse metrosexual eu não peguei, mas vocês podem tirar no Wikipedia e ler sobre metrosexual e todos os outros gêneros que eles estão criando por aí. Quero mostrar o Pan para você. O deus Pan, para quem não sabe, ele é metade homem, metade bode. Vocês já perceberam como a elite usa os animais bondosos, herbívoros, os animais que não são carnívoros para as maldades deles? Então, eles usam o bode, que não é um animal do mal. Eles usam coelhos, que são animais dóceis, sociáveis. São tão dóceis essas criaturas que eles não passam doença para outros animais. Eles só pegam doença entre eles mesmos. E a doença fatal que eles têm entre eles foi criada pelo homem, só que eles negam, mas foi. É uma doença que fecha todos os orifícios do corpo, uma maldita coisa criada por esse maldito sistema, porque os coelhos eles estavam se reproduzindo muitos e fazendeiro, o pessoal reclamar, então criaram essa doença, esse maldito vírus para matar e eliminá-los mais rapidamente, com crueldade, como é típico do sistema. A gente vai falar sobre essas coisas eu já falei em vídeos antigos, por que eles usam as figuras de animais do bem, como demônio com chifre. A gente até conecta o chifre com coisas ruins, mas não. Os chifres são de animais bonzinhos, que eles têm isso aí para se defender de outros predadores e brigar entre eles por fêmeas, né? Então, eles não colocam aqui um animal do mal, um jacaré sendo o deus dele, né? Talvez até tenha alguns deuses jacaré, mas os deuses piores dele são feitos com a imagem de animais bonzinhos, para que a massa odeie também. O importante é a massa consumir os animais bonzinhos, destruir os animais bonzinhos, sacrificar os animais dóceis e bonzinhos, porque isso faz parte do sistema, manter tortura, rituais de morte, rituais de sofrimento. Eita! Então, para a massa, eles vão dizer que esse significado, né, da Wikipédia, aqui, para a massa, eles dizem isso aqui, ó, olha o que é pansexualidade. E para eles, os que nos controlam, nos manipulam, nos idiotiza, significa outra coisa bem além do que a massa pensa. Pior, as pessoas da massa acreditando que estão entrando nessa onda para ser esse significado oficial. Eu sou pansexual. Então, a pansexualidade é caracterizada pela atração sexual, amores entre pessoas. Eles acreditam nisso, porque eles não sabem que eles são vítimas do sistema, estão sendo usados, manipulados para o sistema alcançar algum resultado maléfico, né? Então, essas pessoas, elas não sabem o significado oficial, verdadeiro, não oficial aqui da Wikipédia, ou do que falo para as pessoas da massa online, ou pela televisão, ou pelos livros, mas eles acabarão numa onda de vibrações, razões e intenções desconhecidas por eles, mas que os afetará e a todos nós da humanidade. Eles vão acabar sendo e servindo ao sistema como, o quê? Traidores da nossa humanidade, sim. Traidores da nossa... Todos esses que estão aceitando grupos, movimentos, qualquer coisa que diferencie, que vá contra aquilo natural, né? Eles estão na lista dos traidores da humanidade. Agora, pergunte-se, o sistema, depois que conseguiu o que ele quer, o que vai fazer com essa gente? Se eles são capazes de trair a si próprio, a gente deles, a nação deles, a humanidade deles, a espécie deles, são confiáveis? Claro que não, o sistema vai se desfazer deles rapidamente, serão os primeiros a serem eliminados, porque eles são parte da massa e são bobos porque não ficaram do lado da própria espécie. Gente, se eles continuarem a fazer isso com a gente, né, de nos querer obrigar a usar roupas e coisas diferentes, vamos parar de comprar nas lojas, vamos usar roupas feitas, desculpa, por familiares, né? Deve ter costureira na sua família, reaproveitadas, reformadas, ou especialmente feitas sob medidas pelas costureiras vizinhas. Por que estou falando sobre isso? Eu falo já.
Eu recebi um vídeo do Mr. pelo YouTube e vi que batia com o que havia nos acontecido. E vou junto com vocês assistir o vídeo deles. Vamos olhar um pouco? Mr. está de volta com um ótimo vídeo e de novo falando. Senti saudade dos vídeos dele com áudio, porque agora ele não está falando muito em alguns áudios, em alguns vídeos. E agora eu entendo quando o pessoal fala para mim, eu prefiro seus vídeos com áudio. No novo canal, há vídeos nos quais ele não fala muito, sabe? E não somente eu, mas muita gente sente saudade dos vídeos com áudio do Mr. Vamos assistir um pouco seu vídeo e eu vou comentar com minhas observações e explicações do que eu mesma aprendi, vi nos blocos de imagem e estou intuindo com muito que anda a ser criado, inventado, testado e implantado pelo sistema. Desculpa os erros, gente, eu nem corrijo nada, sabe? Por muita coisa que está havendo e passando pelo mundo. Então, disso tudo aí, eu vou intuindo, eu vou analisando, observando e vou... com essas observações, eu consigo depois conectar uma coisa com a outra e achar uma explicação mais ou menos para o momento. Não quer dizer que depois eu encontre mais coisas. O Mr. ele disse que a Finlândia está tão seco aqui, o ar, porque está frio lá fora, tem a Heizung, que é um aquecimento central, e ele é a gás. Eu fico super alérgica. Quando não é muito frio, ou gás, eu sou alérgica a esse mundo completamente. O Mr. né, disse que a Finlândia agora tem uma loja para gêneros neutral. Não mais o andar feminino e masculino, mas todos juntos com coleções para pessoas com qualidade de gênero. Que significa aparência andrógena, sentimento andrógeno, o que você quiser. Aqui na Alemanha tem um outro... político que quando ele se apresenta lá na Câmara e vai saudar as pessoas, eles falam assim, boa noite, senhoras e senhores que se sentem homossexual, mais ou menos como esse outro político, que se sentem um gato, que se sentem um carro. Ele tira um barato dessa agenda do transgenerismo, né? Quais são os países escandinavos, né? Porque aqui ele está falando da Finlândia. A Finlândia é um dos países dos escandinavos, dos países nórdicos. Então, quais são os países escandinavos? Para quem não lembra, vamos abrir aqui a Wikipedia. Países nórdicos, olha, os países nórdicos constituem uma região na Europa setentrional e do Atlântico Norte, composta pela Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia, e as regiões autônomas das Ilhas Faroé, Arquipélago de Åland e Groenlândia. O termo Escandinávia é por vezes utilizado como sinônimo para os países nórdicos, embora dentro desses países os termos sejam considerados distintos. Os países escandinavos são a Noruega, a Suécia e a Dinamarca. Os países nórdicos são os países escandinavos e a Finlândia, a Finlândia e a Islândia. A região de 5 estados-nação e 3 regiões autônomas compartilham uma história em comum, bem como afinidades culturais e sociais em suas respectivas sociedades, com reflexo nos sistemas políticos e no modelo nórdico. Politicamente, os países nórdicos não formam uma entidade separada, mas cooperam no âmbito do Conselho Nórdico e, em menor grau, na União Europeia. Linguisticamente, a área é dominada pelas línguas nórdicas, o dinamarquês, o sueco, o norueguês, o feroês e o islandês, e pelo finlandês, e minoritariamente pelas línguas lapônicas. Os países nórdicos têm uma população combinada de cerca de 25 milhões de pessoas espalhada por uma área de terra a 3,5 milhões de quilômetros. A Groenlândia corresponde por 60% da área total. Olha, quem quiser ler mais, pode acessar a Wikipédia ou procurar em outros sites mais recomendáveis, mais seguros, né? Então, tá vendo aqui, ó, as bandeirinhas deles, né? Vamos voltar aqui. Então, agora o pessoal já sabe quais são os países escandinavos,
Não adianta eu falar se muita gente fala, quais são os países escandinavos, né? Não sei se vocês já viram vídeos meus que eu disse que nos blocos de imagem mostraram que hermafrodita não existe, foi implantada pelo sistema. A androgenia também não existe, gente. Foi implantada e criada pelo sádico psicopata do nosso sistema. São tudo corrupções, manipulações de várias maneiras feitas por eles, através de seus agentes físicos, né? As pessoas que estão aqui representando com corpo e rosto, que ele criou para servir a ele, que os representa entre nós, que agem por ele, que recebe scripts de como viver entre nós, nos manipulando e ajudando a nos manter controlados e adormecidos. É tudo coisa criada e feita por mãos do sistema maquiavélico. Nem nos animais as novidades foram naturais, sabe? Tem espécies que aparecem como hermafroditas nos livros, doutores falando, né? Assim como criaram a androgenia para os humanos, eles também criaram ou manipularam certos animais, certas espécies. Eu até esqueci de escrever aqui. Pronto. Só nas plantas havia isso, e daí que eles tiraram a ideia de fazer isso com todo mundo. Mas as plantas são diferentes, então não seria novidade que se a espécie pudesse reproduzir sozinha, pudesse ajudar o ambiente e aos animais que na natureza necessitam, não é verdade? Quando não tem jeito, aí aquela planta naquele ambiente precisa fazer isso. Mas os animais não precisam disso, mas foi criado, foram inventados, tem muitos animais bonitinhos até, que a gente pensa que é da natureza e são criações do sistema, do homem que serve ao sistema. Foi feita tudo isso, né, na natureza, o hermafrodismo nas plantas, né, por uma boa causa. Assim, a natureza colocou essa função para facilitar que algumas plantas pudessem se reproduzir. Não havia nenhuma intenção sexual nisso para deformar a cabeça de ninguém, prejudicar qualquer coisa ou trazer qualquer coisa nociva para o ambiente, para os animais, como o sistema faz conosco e com os animais, né? Imagina, olha, uma planta vai falar assim, ela é hermafrodita, eu também quero ser hermafrodita, eu vou trocar meu gênio. Não existe isso entre as plantas, por isso que estava lá. Ele, o Misteu, e se pergunta, o que há de errado com a Escandinávia? Puxa, eu não me surpreendo, não. Bom, mais sinais e provas todos os dias estão aparecendo na agenda de transformação para mutilar os humanos héteros e finalizar a nossa espécie, chamada de agenda do transgenerismo. O que vai acontecer com ela, né? Com essa agenda, se tiver sucesso, o que vai acontecer? Eu te digo, sem os héteros não há continuidade natural da espécie, assim como tenho falado sempre em vídeos anteriores. Esse é o propósito principal, para chegar a outro resultado muito importante para eles. Por aqui na Alemanha e resto da Europa também temos visto essas coisas e outras piores. Aí pelo Brasil vejo também e na própria América. Aqui na Europa, na Alemanha a gente chama Estados Unidos de América, né? É claro que tem outro nome também, mas assim, popularmente a gente fala América. Então, na América, os Estados Unidos também tá cheio disso aí, né? Em algumas partes mais, outras menos. Por aqui pela Alemanha e resto da Europa também temos visto essas coisas. E eu acho que eu já li isso. Ele se surpreende, Mr. I se surpreende com a Escandinávia. E nem pode acreditar que essa notícia vem de lá, mas é surpreendente mesmo. Sabe por quê? Vou falar. Puxa, mas, gente, vocês acham que o sistema pouparia alguma parte ou alguma delas escaparia, né? Ou escapariam porque são mais poderosas do que ele? Acha mesmo que tem alguma coisa aqui nesse sistema que ele não pode controlar, que ele não pode dominar, forçar, obrigar, destruir se não obedecer? Tudo isso aqui está bem feito, tem base sólida. A estrutura dessa agenda é mais firme que concreto. Mas eu entendo, Mr. I está espantado e indignado. Isso porque eles da Escandinávia nunca nos deram sinais de que estavam assim controlados. Na verdade, a mídia não nos deixou saber muito deles por lá. No Brasil, poucos têm acesso até informações reais aqui da Alemanha, imagina dos países escandinavos. E vocês sabem, os americanos foram, durante muitos anos, ensinados a não se importar com outros países. Eles falavam, eu sou americano, e você, né? I'm American, and you? Houve muito desse tipo americano que foi induzido a serem assim pelo sistema exatamente para não se preocuparem com o resto do mundo. Então agora está diferente, mas
Antigamente, quando eu estive por lá com meu marido, porque ele trabalhava numa firma americana, era assim que eu via, muitas pessoas só viviam ali, bem nacionalista, somente para os Estados Unidos, tal. Eles são bondosos, tal, tinha aquela coisa assim, mas eles estavam mais, assim, interiorizados neles mesmos, né? Agora tá diferente. Aqui na Alemanha, eu ia para parques, né? Aí, onde tem vários estrangeiros, todo mundo entendia o que os americanos estavam falando ali, e os americanos bobo não entendiam mais nenhuma outra língua, e todo mundo rindo deles, ou falando alguma coisa, e eles não entendiam nada, estavam sendo ridicularizados por causa daquela mania de não se importar de estudar outro idioma, naquela época, gente, há muitos anos atrás, né? Quase 30 anos. Porque eles achavam o mundo todo fala a minha língua, para que eu vou me importar com o mundo? É como os franceses, antigamente os franceses eram assim, ó, quando eu fiquei, né, com o pessoal francês e tal, e naquela época as pessoas estavam procurando se conectar com o resto do mundo, e os franceses diziam, nós não nos conectamos, nos deixamos ser procurados, conectados, quer dizer que as pessoas vêm a eles, eles não vão a elas. Também eles não gostavam muito de falar inglês, mesmo sabendo inglês, eles não gostavam. Assim como os italianos de algumas regiões tinham mania também de dizer para os turistas estrangeiros, no turista nem tanto, que eles não gostam de falar outro idioma, mesmo que eles já sabem, que eles estudaram, eles evitam de falar, sabe? Para manter. Agora, na Turquia até hoje, eu vou lá em alguns lugares, tem aqueles que falam assim, eu sou turco, eu só falo turco. Dessa maneira, pessoas bem, bem ignorantes, né? Porque, como pode? Eu sou turco, só falo turco. E ele trabalhando em hotel, gente. Eu tava num hotel onde tá cheio de estrangeiro. E o turco, quando eu pedi informação, ele me falou só tinha uma pessoa que falava inglês ali. Absurdo, não é verdade? Aí o pessoal aqui fala assim, mas no Brasil também tem muita gente que não fala inglês. Sim, mas nossa gente é diferente. Abre os braços para os estrangeiros, estão sempre alegres, né? É bem diferente de quando a pessoa se nega a te dar informação ou conversar com você porque você não fala o idioma deles. Principalmente se você é turista ou está vivendo há pouco tempo no país. Não é verdade? Nós nem nos importamos. Se você nem conseguir falar português, tudo bem, você é bem-vindo do mesmo jeito. A gente faz mímica. Assim é o povo brasileiro. Eu vou mostrar uma postagem minha do Facebook que tem um absurdo lá que eu quero que vocês conheçam. Já mostrei tudo aqui, né? Parlamentar, o Deus Pan. Ai, nem li para vocês, né? Sobre o Deus Pan. Pan em grego, trarã. Na mitologia grega, é o deus dos bosques, dos campos, dos rebanhos e dos pastores. Vive em grutas e vaga pelos vales e pelas montanhas caçando, dançando com as ninfas. É representado com orelhas, chifres e pernas de bode. Amante da música, traz sempre consigo uma flauta. É temido por todos aqueles que necessitam atravessar as florestas à noite, pois as trevas e a solidão da travessia os predispunham a pavores súbitos, desprovidos de qualquer causa aparente, que são atribuídos a Pan. Daí o termo pânico. Tá vendo que gracinha? Pan apaixonou-se pela Naiade Syrinx, que rejeitou com desdém o seu amor, recusando-se a aceitá-lo como seu amante pelo fato de que ele não ser nem homem nem bode. Pan então perseguiu-a, mas Siringue, ao chegar à margem do rio Ladon, e vendo que já não tinha possibilidade de fuga, pediu às ninfas dos rios, as Naiades, que mudassem a sua forma. Estas, ouvindo as suas preces, atenderam ao seu pedido e as transformaram em caniço. Quando Pan a alcançou e quis agarrá-la, não havia nada, exceto o caniço e o som que o ar produzia ao atravessá-lo. Ao ouvir aquele som, Pan ficou encantado e resolveu então juntar caniços de diferentes tamanhos, inventando um instrumento musical ao qual chamou Siringue, em honra à ninfa. Este instrumento musical é mais conhecido pelo nome de flauta de Pan, em honra ao próprio Deus. Pan teria sido um dos filhos de Zeus, com sua amante de leite, a cabra Matéia. Seu grande amor, no entanto, foi Selene, a lua. Em uma versão egípcia, Pan estava contra os deuses nas margens do rio Nilo e surgiu Tifão, inimigo dos deuses. O medo transformou cada um dos deuses em animais e Pan, assustado, mergulhou no rio e disfarçou assim metade de seu corpo, sobrando apenas a cabeça e a parte superior do corpo, que se assemelhava ao de um bode. A parte submersa adotou uma aparência aquática. Zeus considerou essa estratagema de Pan muito esperto e, como homenagem, transformou-o em uma constelação que seria chamada Capricórnio. Ai, caramba! Olha a historinha que o sistema... Esse aqui são
Historinhas oficiais para Márcia acreditar. Ô, Márcia, aprende, Márcia, é isso aqui. Só que para ele, gente, é bem diferente. Muito diferente o significado dessas coisas todas. Então, vamos lá para o meu Facebook. 30 de setembro, eu fiz essa postagem aqui. A esquerda se supera nas suas ciladas para nos fazer aceitar suas loucuras e demências. O diabo, se ele existisse de fato, deve ter aprendido toda essa malevolência e crueldade com os esquerdistas. O diabo é bonzinho perto deles. Olha o que acontece aqui, gente. Bom, eu espero que do programa do Carlos Pereira Almeida... O procurador que o senhor deve ter conhecimento dela, dizendo o seguinte, que criança, a partir da mais tenra idade, ela tem o direito de decidir dentro de uma sala de aula se ela deve ou não ser chamada pelo chamado nome social, ou seja... Então, aqui, esses diabos, né, estão planejando que uma criança, quando for para a escola, ela se chama Pedro. Mas ela não precisa ser chamada de Pedro na escola, que é besteira. Quem colocou esse nome foi o pai e a mãe. Ninguém é obrigado a chamar aquela criança de Pedro também, só porque o pai e a mãe escolheu esse nome. Talvez ninguém gosta desse nome. Por que chamar ele de Pedro? Vamos chamar ele de Maria, não é? Ou então pode ser que essa criança, né, ela não tem que ficar sendo obrigada a usar roupas, né, quando vai para a escola, de menino ou de menina, pode fazer o que ele quiser. Tá vendo, gente? Cada dia a esquerda vai se superando, né? Vai trazendo mais maldade e crueldade, e eu não vejo o nosso mundo se unindo, eu não vejo ninguém desses aí, sabe, que todo mundo segue, aplaude, se juntando as pessoas para fazer demonstração, sem musiquinha. Olha, gente, quando tiver demonstrações de alguma coisa com musiquinha, é tudo da esquerda, viu? Coreografia, musiquinha, bateção de panela, é tudo esquerda. Não acreditem nisso. Então, eu não vejo eles juntando, chamando as pessoas online, vamos para a rua, vamos acabar com todos de uma vez que estão fazendo alguma coisa contra nossas crianças. É um absurdo aceitar qualquer coisa que mexa com nossas crianças. E também sobre os partidos políticos, não tem, gente, não tem nenhum partido político que se salve, não tem político bom nenhum aí no Brasil. O negócio é ir lá na Brasília, tacar fogo. Os ratos vão começar a sair quando o fogo estiver lá, joga tudo, fala, nós não precisamos de nada, não precisamos de papéis para provar nada, não precisamos de mais nada, a gente só precisa colocar esses ratos fora, dar as costas para eles, expulsá-los do nosso país ou prendê-los, tomar cuidado, porque as crias, os simpatizantes deles vão tentar trazer tudo de volta. E eu não vejo eles fazendo isso, é tudo coreografinha, sabe? Os europeus ficam bobo, como os brasileiros fazem demonstração. Os brasileiros ficam rindo de alemães aí, porque eles não sabem a história da Alemanha, o que os alemães passaram de verdade aqui. O que está por trás dessa história oficial que contam da época do nazismo e tudo mais? Né? O que os alemães, povo, passou? Eles não sabem, e eles só ficam tirando ideia, que povo bobo, que povo mole, que não reage. E os brasileiros reagem? Não, quando reagem vão lá fazer dancinha, todo mundo de verde e amarelo, dançando, aplaudindo, caminhões com música. Gente, não é assim. Isso tem que acabar entre a gente. É só carnaval, é musiquinha. Ninguém quer arregaçar a manga de verdade, fazer alguma coisa de verdade. E as nossas crianças são tudo pra gente. São elas que vão dar continuidade à nossa espécie. E a gente deixa esses idiotas doentes mental tocarem nas nossas crianças. Quantas crianças, desde que começou essas coisas, estão passando estupro, humilhação nas escolas? Estão sendo obrigadas a não respeitar o pai e a mãe, porque o pai e a mãe ensinam uma coisa, a escola ensina outra. Gente, quantas crianças estão sendo abusadas, elas estão sendo não respeitadas nos direitos da infância verdadeira. Mas é que o Estado quer que ela tenha direito a fazer sexo, mas o Estado quer ter direito às nossas crianças, mas ele não paga comida, ele não compra casa para os pais dessas crianças, ele não paga as roupas, ele não paga a escola, ele não paga nada. Tudo somos nós que pagamos para esse maldito Estado. E ele ainda quer dar palpite numa coisa que ele não devia nem pôr o dedinho dele. Pagar para a gente, dar uma qualidade de vida, não dão, mas agora se meter na educação, na criação e nos direitos das nossas crianças, aí eles querem, porque eles estão conectados com toda essa agenda para destruir as nossas crianças, a infância e a inocência. Eles não precisam mais de espécie que dá continuidade a si própria, eles precisam destruir isso, eles não querem mais isso. Aqui na minha página e no meu grupo eu também postei uma coisa muito interessante sobre isso aqui, que é uma brincadeira, mas tem coisa séria nisso aqui. Então tá Deus aqui oferecendo para Adão e Eva alguns presentes. Para Adão, ele perguntou, você quer, o que você quer? Vou ler para vocês.
Quando Deus criou Adão e Eva, disse aos dois: tenho 2 presentes para distribuir entre vocês. Um é para fazer xixi em pé. E Adão nem deixou Deus falar. Adão, ansiosíssimo, interrompeu gritando: eu quero, por favor, Senhor, por favor, sim. Facilitaria minha vida substancialmente, por favor, por favor, por favor. Eva concordou e disse que essas coisas não tinham importância para ela. Então Deus presenteou Adão. Adão ficou maravilhado, gritava de alegria, corria pelo jardim do Éden, fazendo xixi em todas as árvores. Correu pela praia, fazendo desenhos com seu xixi na areia. Brincava de chafariz, acendia uma fogueirinha e brincava de bombeiro. Deus e Eva contemplavam o homem louco de felicidade, até que Eva perguntou a Deus: é? E qual é o meu presente? Qual é o outro presente? Deus respondeu: cérebro, Eva. O cérebro é seu. Vocês perceberam alguma coisa nesse texto que é para brincar, parece inocente? Ah, vamos rir, vamos nos distrair. Ai, que legal. Não perceberam nada? Então, vou ler para vocês. Eu escrevi isso. Ai, que exagero. Brincadeirinha à parte, esse tipo de brincadeira pode ser interpretada seriamente pelas miguxas, pelas feministas, por todas as do esquerdismo, e deve ter sido escrito por uma delas, e saíram por aí com mais argumentos para destruírem nossos homens e para dividir mulheres e homens, não deixar eles juntos, porque não é mais importante homens e mulheres se respeitarem, se gostarem, se unirem em amor de verdade. Ah, mas Deus deu um cérebro a Eva? Não, todos nós ganhamos cérebros. E o sistema lavou o de muitos que estão formando a massa, desde nossos antepassados, ó. Agora é de maneira mais acelerada essa lavagem, não é? Mas sempre lavou. Prestem atenção. Parece inocente tudo isso, né? É engraçado, não é? Parece engraçado apenas. Se você olhar assim, essa é uma piadinha. Mas há muito mais no texto. Engenharia comportamental e de sentimento e pensamento. Eles usam jogar essas formações de pensamento e comportamento através da comédia, da coisa engraçada, etc. As mentes incautas caem direitinho. Textos da base, tal. Então, quer dizer, é dessa maneira muitas coisas que eles vão enfiando na massa, através da brincadeira, da diversão, porque todo mundo entra aqui, diz até alguns para mim, Facebook não é lugar para eu ficar sabendo dessas coisas do sistema, Facebook é lugar para eu me divertir, para eu dar risada. Então, muitos pensam dessa maneira e o sistema aplaude a todos eles. Isso mesmo. Pensa dessa maneira, vai fundo. Bom, eu paro por aqui. Eu vou ter que dividir essa primeira parte, que eu já tô vendo aqui, já tem 37 minutos. Se eu continuar, vai dar 1 hora e pouco. Vamos dividir esse vídeo em várias partes. Até o próximo. Jetzt die Wahrheit.